Boa noite, eu sou o Tricolor, quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia, sejam todos bem-vindos. Então, Fluminense 2-1 para cima do São Paulo, uma vitória muito importante, num momento crucial. Né? Você começar o segundo turno vencendo é muito importante, né? Porque o segundo turno geralmente é aquela virada de página, no qual os times, né, começam a olhar com o planejamento de que podem conquistar uma vaga na Libertadores, ou o time que está na zona de poder sair da zona, ou o time que está próximo à zona de abaixamento pode imaginar um campeonato um pouco melhor para também chegar no G8 ou chegar numa zona de Sul-Americana. Então, os 3 pontos antes foram importantíssimos. Foi aquele tipo de jogo que a gente não sabe como o Fluminense ganhou, principalmente porque foi mais uma atuação ruim. E quando eu digo isso, porque os 3 jogos que o Marcão conseguiu vencer no Brasileiro, o Fluminense não jogou bem, que foi esse jogo, o jogo contra a Chapecoense, o jogo contra o Bahia, o Fluminense não jogou bem. E nos jogos que o Fluminense jogou um pouco melhor do que os jogos que ele venceu, foi contra o Atlético e o Juventude, o Fluminense não levou os 3 pontos. E principalmente o Fluminense quebrou o tabu, desde 2017 não venceu o São Paulo no Maracanã. Era um tabu meio chato, que o Fluminense já vinha carregando consigo, porque o São Paulo era um time que o Fluminense costumava vencer bastante nos últimos anos. Eu, particularmente como adolescente, eu vi o Fluminense ganhar o São Paulo várias vezes, até no Maracanã, e existe uma dificuldade nessas últimas temporadas de vencer o time de São Paulo. E foi uma vitória muito importante. Primeiramente, falando sobre o jogo, o primeiro tempo foi muito ruim. Até tuitei, falei, cara, é um dos piores primeiros tempos que eu vi do Fluminense na minha vida. Foi um jogo extremamente ruim. O São Paulo até começou teoricamente bem, né? Ele teve 2 gols anulados, do Luciano, os 2 bem anulados, que foi um que ele estava impedido, ele recebeu o passe por cima e ele tentou encobrir o Marcos Felipe e no próprio rebote, que acabou batendo um travessão, ele estava em impedimento. No outro lance, o Reinaldo cruza, mas a bola sai na linha de fundo e ele consegue cabecear e fazer o gol, mas ali já mostrava que a gente tinha que tomar cuidado, porque o Luciano é um tipo de jogador que a gente conhece muito bem, tem muita qualidade, mas ainda está voltando de lesão. É um jogador que também é importante para o São Paulo. Ano passado foi muito importante, e enquanto jogou aqui foi um jogador que eu particularmente gostava muito do Luciano. Mas o Fluminense conseguiu fazer com que o São Paulo não jogasse. O São Paulo errou muitos passes, principalmente que ele joga com 3 zagueiros. E a saída de bola do São Paulo estava muito ruim. O Fluminense facilmente conseguia interceptar, fosse com o Iago, fosse com o André. O time do Fluminense conseguia ir bem nesse tipo de jogada. E isso é um êxito do Marcão. O time do Fluminense vem marcando muito bem, vem marcando muito firme. Às vezes isso pode se confundir um pouco num excesso de vontade que pode ocasionar cartões. E se a gente for reparar, o time ontem ele tomou muitos cartões, especialmente no segundo tempo. E a gente tem que tomar cuidado, porque nas últimas rodadas o Fluminense vem perdendo jogadores por suspensão. Faz parte do campeonato? Faz parte do campeonato. Mas a gente tem que ficar de olho quanto a isso. O único chute que o Fluminense praticamente vai dar em gol no primeiro tempo vai ser uma falta do Danilo Barcelos, que ele vai estar em cima do Volpi, e vai ser uma falta que ele vai bater muito mal. Ele ainda vai ter uma outra falta no primeiro tempo, que ele vai jogar por cima do gol. É uma falta que ele vai não isolar, mas vai passar um pouquinho por cima do gol. Então é muito pouco para o Fluminense. O time via bem na questão de marcação, mas quando o time conseguia roubar a bola, o time tinha muita dificuldade. E o primeiro tempo, principalmente do Fred, era muito ruim. Assim como ele fez em alguns outros jogos com o Marcão. E quando a bola chegava no pé dele, ele segurava demais a bola. E quando ele segura demais a bola, chega a 2 defensores, um defensor, e rapidamente rouba a bola do Fred. Não deve ser assim, eu cansei de falar. O Fred, quando a bola chegar no pé dele, ele tem que tentar rapidamente desvencilhar da bola e tocar para o jogador mais próximo, porque o pivô do Fred ainda existe. Existe e é muito bom. Só que eu acho que ele tem que pegar a bola e já soltar a bola um pouco mais rápido, explorar mais a velocidade dos pontas. Ontem, sendo o Luiz Henrique, ou sendo o Caio Paulista, ou até virando o jogo um pouco mais rápido, seja por Barcelos ou Calegari, que atuaram ontem. Então fica um pouco esse questionamento do Fred, que eu não vinha gostando do primeiro tempo dele, mas é aquilo, O Fred é um jogador diferenciado, o Fred não é um jogador qualquer,
e as coisas podem mudar muito rápido. Quanto a algumas coisas do primeiro tempo, eu vinha gostando da atuação do Calegari, e isso vai se confirmar no segundo tempo. Nos outros vídeos eu também comentei que o Calegari deveria voltar como titular no lugar do Samuel Xavier, e isso estava bem nítido, porque o Samuel Xavier é um jogador correto, assim, que não compromete, mas é um jogador que também não aparece muito como destaque do time em campo. Ele até começou bem quando ele barrou o Calegari, mas é aquilo, né? Quando o jogador ele é barrado, a gente vê que ele pode pegar um tipo de situação e usar aquilo para o lado positivo. Eu vejo isso, por exemplo, no Luiz Henrique. O Luiz Henrique, quando o Arias chegou e tomou o lugar dele, o Arias começou muito bem e o Luiz Henrique perdeu o espaço dele no time. Mas se a gente for reparar, o Luiz Henrique, assim que ele voltou, quando o Arias ficou ausente no jogo contra a Chape, ele acabou marcando, e no jogo de ontem também. Então, né, você, quando, por exemplo, é titular absoluto e não tem ninguém para tomar o seu lugar, você pode até ficar naquela zona de conforto. Pô, né, sou titular, então vou tolerar os meus erros. E isso, o Luiz Henrique foi muito bem, amadureceu contra isso, e foi muito importante ontem. No primeiro tempo era um dos poucos bons nomes também. Mas contra o Calegari você via que ele estava muito bem. Também atencioso na marcação. No Brasileiro do ano passado, ele já tinha um alto índice de interceptações e de roubadas de bola, porque ele é um volante de origem no lateral, então isso colabora bastante. E o que eu reclamava muito do Calegari com o Roger é que ele não conseguia chegar bem no ataque. E quando ele chegava, ele se enrolava muito com os jogadores, com os pontas, porque os pontas já vinham de trás pelo estilo de jogo do Roger. Eu até postei também no Flupedia hoje, que faz um ano de uma vitória que nós tivemos em cima do Corinthians, que ele dá uma assistência para o Nenê, ele vai até a linha de fundo, ele cruza a bola, o Nenê ele vai chutar, a bola vai bater no zagueiro, né, no adversário, e vai sobrar para o Nenê no chão, finalizar e fazer o gol. Então, assim, a gente pede um pouco mais dessa amplitude para o Calegari, porque defensivamente, pelo menos ontem, ele foi bem novamente. Ele vem deixando alguns espaços, vinha deixando. No gol de São Paulo, ele vai participar dessa jogada, desse desenrolo. Mas é importante que ele olhe para essa oportunidade, para que ele não saia mais do time, né? O futebol é muito disso, de oportunidades. Se a gente for olhar no passado, o Scarpa só foi ter oportunidade quando o Vinícius se machucou, teve aquela lesão grave em 2015. Eu poderia ficar até amanhã citando aqui situações. O próprio Roger, na final da Copa do Brasil, ele fez o gol porque o Luiz Alberto não jogou a partida, ele jogou no lugar do Luiz Alberto. Então o futebol e o Fluminense tem muito disso, né? De você chegar e conseguir aproveitar essas oportunidades. E no segundo tempo, o Fluminense faz gol muito rápido, né? O Nino faz o gol dele no minuto 4, né? Danilo Barcelos mais uma vez participa de uma jogada de gol, não foi assistência, não foi o gol, mas foi um cruzamento, né? E nas outras vitórias do Campeonato Brasileiro, o Barcelos já tinha participado de alguns lances dos gols. Então, por mais que ele seja às vezes cabeça de bagra do caralho, ele participa dos gols, né? Vem participando dos gols. A gente sabe que o Didi não vem jogando bem, que a gente tem esse tormento na lateral, porque o Egídio, o Barcelos, eles se equivalem. E ao mesmo tempo, o Fluminense no elenco, o jogador que é um dos mais valorizados do elenco financeiramente, que é o Marlon. Depois que ele disputa o Campeonato Turco, ele se valorizou, acho que de 1 milhão ele saiu para 4 milhões. Então isso tem uma diferença. E o Marlon, que pelo que parece, ele não vai mais jogar pelo Fortaleza, então o Fluminense precisa dar oportunidade. Mas o Barcelos é o bola da vez e acabou participando do cruzamento para a área, que ele cruzou bem. E o Nino vai aproveitar e marcar o 8º gol dele pelo Fluminense, né? Isso é importante porque o Nino ele demorou um pouquinho para fazer o segundo gol. Ele fez o primeiro gol contra o Cruzeiro em 2019, ele demorou um bocado. Ano passado ele já fez alguns gols, e nessa temporada, nos últimos meses, ele voltou a fazer gols. É muito importante porque o Lucas Claro ele foi muito bem na última temporada, e esse ano ele não vem bem no jogo aéreo, né? Que defensivamente o Fluminense vem tendo muitos problemas, mas também foi uma solução no jogo de ontem e o Nino aproveitou. E aí vem o problema, né? O problema é que o Fluminense acaba recuando, o São Paulo acaba fazendo as substituições, e as substituições, o Rodrigo Nestor, que acabou entrando, ele dá um passe por cima, encontra o Luciano, o Calegari acaba deixando o Luciano dominar, o Luciano dribla o Marcos Felipe e sofre pênalti do Nino.
É questão de regra. A regra diz que era para o menino não ser expulso, né? Mas eu considero uma regra burra pra cacete. Ah, mas pô, a penalidade já é máxima, o pênalti já é a penalidade máxima que o jogador pode ter. Mas assim, tipos de lance como o do Nino, que você impede o adversário de fazer o gol, que eu olho pelo seguinte: o objetivo do futebol é você fazer o gol. A partir do momento que você tem um jogador que breca esse objetivo, você deveria expulsar esse jogador. Assim como já aconteceu em jogos contra o Fluminense, que os jogadores adversários não foram expulsos. Mas eu vejo que, né, o juiz acabou, obviamente, indo com a regra do futebol, mas eu acho que é uma regra que deveria ser revista, porque nem todo lance de pênalti é cartão. Antigamente, qualquer lance que era pênalti na área, o juiz dava cartão. Era uma mão boba, o juiz dava cartão. Era uma falta boba, o juiz dava cartão. Nem toda jogada é de cartão amarelo, né? Mas tem certos lances, como o de ontem, que é um lance de cartão vermelho fora da regra, né? E o Reinaldo, ele vai bater bem, vai bater forte, né? O Reinaldo, ele já tinha feito um gol contra o Fluminense em 2013, no Brasileiro 2013, e ele acabou metendo dois em 2019, sendo que um deles foi um gol de pênalti no último minuto, né? Que também foi numa jogada de pênalti no mesmo canto, né? Na época foi o Muriel que estava no gol, e ele bateu alto ontem, ele bateu forte, rasteiro. O Marcos Felipe o Marcos Felipe foi bem, no sentido de acertar o canto, né? Ele quase chegar na bola, mas no fundo era indefensável. E aí o São Paulo começou a gostar do jogo. E tem um porém também, né? O São Paulo vinha de 14 dias sem jogar. O Fluminense ainda não parou. O Fluminense vem jogando, o Marcão ainda não teve tempo para treinar. Então o Fluminense jogou na terça-feira contra o Chapecoense, viajou, chegou no Rio de Janeiro, teve 2 dias de treino, né? Mas o rachão, que a gente não conta o último dia de treino como treino, e partiu para jogar. O São Paulo teve muito tempo para recuperar os jogadores, né? O Crespo propriamente pedia muito isso, né? E o São Paulo, até achei estranha a escalação, porque tudo bem, a meta do São Paulo é ganhar a Copa do Brasil, que o São Paulo nunca venceu uma Copa do Brasil, ele ainda tem um confronto aberto com Fortaleza, né? O primeiro jogo foi 2-2, então teoricamente você poderia poupar se você não vê numa maratona de jogos, né? Mas ele colocou o Rigoni no banco, colocou outros jogadores importantes no banco, e em campo, né, deixou o Pablo e outros jogadores do São Paulo, que são jogadores bem questionados da torcida do São Paulo. Eu achei a escalação super estranha, as mudanças também, tirando o Rigoni, né? E isso também foi um facilitador pra gente, né, quanto a isso. Mesmo que o Fluminense já jogasse com desfalques, né, seja do Arias, que é um desfalque, né, que ele vinha jogando bem, um desfalque importante. Martinelli não jogou, então um desfalque importante. E o Nonato jogou, e o Nonato não foi bem. Não gostei do Nonato no primeiro tempo, eu também esqueci de citar. Então o Fluminense vinha também de certas mudanças. E o São Paulo vai começar a gostar do jogo, mas vai acontecer em seguida, aos 18, aos 22 jogadas boas para o Fluminense. Primeira, que é o Caio Paulista, né? Ele vai dar uma bola para o Fred vai lembrar muito o gol que o Fred fez contra o São Paulo ano passado, né? Que o Fluminense rouba a bola na saída, né, de bola de São Paulo, e o Fred praticamente na meia-lua chuta a bola no ângulo do Volpi. Ontem a jogada era muito similar. O Fred vai receber rente ao gol, né? Quando o defensor de São Paulo, eu não lembro que seja o Bruno Alves ou o Miranda, né? Porque os dois são carecas. Quando eles aproximam, o Fred chuta, só que dessa vez o Fred chuta rasteiro e o Volpi faz uma baita defesa, né? Foi um chute muito bom. O São Paulo vinha de 7 minutos, né, indo para cima do Fluminense. O Fluminense se resguardando como pôde, e o Fluminense teve essa oportunidade. O São Paulo vai ter um ataque no qual ele não vai conseguir ter êxito, e aí a bola está praticamente na linha de fundo. O Calegari, ele não vai dar um bicão para frente, ele vai levantar a cabeça e encontrar o Fred. O Fred vai estar no círculo, né, do meio de campo, mas no campo do Fluminense, junto com o Miranda. E aí ele recebe a bola, ele ganha do pivô do Miranda, e aí ele espera o Luiz Henrique ultrapassar. Quando o Luiz Henrique ultrapassa, o Fred dá um passe na medida, porque não foi um passe fraco e muito menos muito forte, porque o Volpi é um tipo de goleiro que sai do gol e joga como líbero também. Então o Fred botou um passe ideal, no qual o Luiz Henrique ganhou na velocidade, né? O Miranda é um jogador mais experiente, é mais lento, sempre foi um jogador muito lento.
E o Luiz Henrique vai correr com a bola, né? Ele ainda vai usar a perna direita também, que não é a perna boa dele, mas ele vai pegar de bico e vai estar no canto do Volpe, né? No canto, no caso do contrapé do Volpe. Né? E a bola vai dar uma quicada e vai entrar e o Fluminense vai fazer o segundo gol. Muito importante também para o Luiz Henrique, porque faz uma afirmação da boa partida que ele fez contra a Chape na partida de hoje. E isso acaba também ocasionando uma dor de cabeça boa para o Marcão. Por quê? Porque ele vem com a área jogando muito bem, o Caio Paulista está voltando, o Caio Paulista ainda está sem ritmo de jogo. É natural que ele ainda não jogue como ele vinha atuando antes de se lesionar. Não tem como a gente pedir isso ainda dele, né? Mas a gente vê que em certas jogadas ele já consegue dar aquela arrancada dele. Eu acredito que uns 3, 4 jogos o Caio Paulista já esteja bem, que ainda existe aquela certa insegurança com o jogador, foi uma lesão de um mês, não foi uma lesão simples, né? Mas ele participou dessa jogada anterior ao gol, e no lance do gol foi tudo do Fred, né? Aquilo que eu falei, né? O Fred tem aquelas questões dele prender demais a bola, mas ontem ele foi extremamente correto no segundo tempo, e é um craque, né? É um jogador muito importante, é um jogador que ele ainda é útil, né? Ele só precisa jogar mais dentro da área, ele ainda sai muito da área e perde a bola numa zona que, se ele perder a bola, gera um contra-ataque para o adversário, e o Fluminense geralmente enfrenta adversários que têm atacantes que são mais velozes que os nossos, então isso também tem muito a ver, né? E eu esqueci de citar no gol de São Paulo, né? Eu também ia deixar pelo fim, mas talvez eu possa esquecer, porque eu não estou decorando. O lance original do pênalti vai sair de um passe por cima do Nestor, que vai cair na área para o Luciano. O Fluminense, na final do Carioca, por exemplo, ele acaba perdendo o título com pênalti no primeiro tempo, né? Que o Gabigol vai dar um passe, né, a meia altura para o Arrascaeta, que se choca com o Marcos Felipe. A mesma coisa que aconteceu ontem, né? Só que o Luciano com o Marcos Felipe. E saímos da Libertadores com um gol. O Fluminense sofreu com um passe vindo de uma zona próxima à meia-lua, em que o jogador encontra espaço por cima entre o Nino e o Lucas Claro. Eu quero um pouco falar sobre isso, porque o Marcão no passado dava mais segurança para os dois, eles jogavam mais dentro da área do que atualmente com o Marcão. Não sei se isso tem a ver ainda com um pouco da postura do Roger, né? Eles jogam fora da grande área do Fluminense. Então o Fluminense vem sofrendo muito com a bola aérea cruzada na área, como no gol invalidado pelo Luciano, e nesse tipo de jogada vindo quente. O Fluminense joga com 3 volantes. Não deveria acontecer os jogadores do São Paulo ter espaço para mandar por cima. Os outros 2 gols citados foram com o Roger. Mas eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com esse tipo de jogada, porque não é normal. Geralmente você pode ter um cruzamento, né, que passe pelos zagueiros, né, e aí é uma história. O cruzamento ele pode ser encurvado, ou ele pode ser um cruzamento veloz, né, mas você receber essas bolas pelas costas, né, é muita desatenção pelo lado do Fluminense, muita desatenção. Queria deixar registrado isso porque é recorrente. O Fluminense vai ter praticamente mais uma oportunidade, que é uma batida de falta do Barcelos, que o Volpe vai defender, vai ser um chute forte. E aí só vai dar São Paulo. O São Paulo vai colocar o Rigoni em campo, o Vitor Bueno. O São Paulo vai colocar o time, o Rodrigo Nestor, que entrou um pouco antes. O time do São Paulo vai todo para frente. E aí o Marcão começa e aí o Cristiano também, né? O Marcão, ele tá tendo também um outro problema. Ele vem substituindo muito mal o time do Fluminense. Ontem, o Fluminense vai terminar o jogo com Marcos Felipe, Lucas Claro, Nino, David Braz, Calegari no lado direito, Danilo Barcelos no lado esquerdo, Samuel Xavier, que é o terceiro lateral que eu citei, o Wellington, Iago e Bobadilha. O Fluminense terminou o jogo com 3 zagueiros, 3 laterais, 3 volantes e 1 atacante. O Fluminense terminou o jogo dessa maneira. O time praticamente destruído e colocado em campo só para poder brecar o time do São Paulo. O Fluminense aí nem pensava mais em contra-ataque, o Fluminense só pensou em ficar por volta de 10 a 15 minutos sofrendo o tempo todo em cima do São Paulo, né? Difícil, né? Porque o time chamou o São Paulo muito para trás.
o Rigoni teve uma oportunidade numa batida de falta. Depois o Vitor Bueno cara a cara com o Marcos Felipe, ele vai perder o gol, o Marcos Felipe vai fazer uma boa defesa. Então ontem o Marcos Felipe estava mais seguro, então também tem aquilo, né? Se o time joga bem um jogo e joga mal o outro, o Marcos Felipe também é um pouco do reflexo do time, porque tem partidas que ele compromete, tem partidas que ele vai muito bem, tem partidas que ele está indo muito bem, mas ele chega e comete erros numa saída de bola que pode ocasionar um perigo de lance muito grave para o adversário. Então, assim, o time do Fluminense é tipo um projeto. Quando você tem uma expectativa muito alta, parece que alguma coisa vai acontecer e baixa essa expectativa. Isso é muito ruim, porque a gente precisa ter mais vitórias convincentes, a gente precisa ter atuações melhores, e a gente não pode atuar bem e não vencer como foi contra o Juventude. Você tem mais posse de bola, você tem mais finalizações e não vence. A gente já sofreu um tempo atrás com isso. Isso ainda está muito vivo na memória do torcedor tricolor. Mas, por fim, o Fluminense acabou vencendo a partida. A tabela foi muito importante, o Fluminense agora fica em sétimo. Se vencer o Cuiabá na próxima rodada, é ainda melhor que o Cuiabá, o time está atrás do Fluminense. O Cuiabá não vai ter o Cleison, que é o melhor jogador do time contra o Fluminense, que ele tomou o cartão vermelho contra o Juventude. Então isso é uma boa notícia. Já o Fluminense, ele não vai ter nem André nem o Fred. Eu acho que quanto ao Fred, eu já falei algumas vezes, ele não deveria jogar jogos fora do Rio. Quanto ao André, é o melhor jogador do Fluminense hoje, disparado. De todos os jogos dele como titular, ele foi bem em todos, não comprometeu, pelo contrário, vem muito bem. E é o jogador que tem, assim, hoje é o jogador do elenco que tem a titularidade cravada, é ele, né? E a gente tem que comemorar a vitória, acima de tudo é comemorar, porque era um adversário muito difícil e no começo do segundo turno é muito importante vencer essa partida. E mostra que o time está unido. Você vê nos bastidores que existe uma união na hora do segundo gol do Luiz Henrique, do gol do Fluminense, o segundo gol do Fluminense, né, o gol do Luiz Henrique. Os jogadores vão ali no meio de campo e abraçam o Fred, né, que ele encontra esse passe para o Luiz Henrique. Então isso mostra também nos bastidores depois a vibração, né, do elenco. É muito legal ver Luiz Henrique, Calegari, né, que é a base, resolvendo. E você tem a mistura do Fred também, que é a experiência, né? Então você tem que saber muito bem fazer essa dosagem do novo com o jogador mais experiente. E eu acredito muito no trabalho do Marcão. Eu anotei aqui, foram 9 cartões no jogo e a maioria para o time do Fluminense. Já citei que o time precisa maneirar um pouco nisso. Tudo bem que a maioria dos cartões que o Fluminense sofreu no segundo tempo foram para matar as jogadas do time de São Paulo. O Bobadilha, por exemplo, entrou para poder fazer zonas, desconcentrar os jogadores de São Paulo. Então, até aí vale, né? Ou você matar uma jogada, você até entende, né? Mas reclamações, por exemplo, como o do Lucas Claro, são cartões que você poderia evitar. Eu já falei do Tabu. O Marcão vem de 14 jogos seguidos no Brasileiro sem perder. Ele só perdeu para o Atlético na Copa do Brasil, mas ali era uma outra história, ele era o primeiro jogo dele, então a gente não conta muito. Mas assim, 14 jogos de vencibilidade é quase um turno inteiro, né? Então a gente precisa ressaltar isso do Marcão. E ele em 5 jogos tem 3 vitórias. O Roger teve 4 vitórias em 15 rodadas. É muita pouca coisa, né? O Marcão praticamente em 1/3 de jogos conseguiu o mesmo número de vitórias do Roger. Então isso mostra que nós perdemos muito tempo com o Roger na Libertadores e muito tempo com o Roger no Campeonato Brasileiro. Poderíamos estar em 3º, 4º lugar, numa posição ainda melhor, né, no campeonato. Próxima partida agora é com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, na quarta-feira. Que o Atlético Mineiro também teve tempinho para treinar. Jogou ontem, venceu o Fortaleza lá no Castelão. É um adversário dificílimo, duríssimo. E que venceu o Atlético Mineiro na primeira rodada. Então o Fluminense, assim, né? É um jogo de mata-mata. O Fluminense, se ele fizer um gol logo no início do jogo, ele pode desestabilizar o time do Atlético Mineiro também. O Fluminense pode fazer um jogo inteligente, pode fazer um gol e levar para os pênaltis. Isso é possível, isso não é impossível. Mas é aquilo, é o tipo de jogo que o Fluminense não vai poder errar. É o tipo de jogo que o Fluminense vai ter que jogar tudo que ele não jogou ainda, né? E todos os jogadores jogam de uma maneira concentrada, ao ponto de ir bem, de não falhar, né? De ter o maior êxito possível em interceptações, roubadas de bola, em gol, em assistência, em passes. E torcer para o Atlético Mineiro estar mal, os maiores jogadores estarem mal, né?
A gente teve alguns jogadores que foram convocados, já o Hulk, o Pablo Savarino, que parece que se lesionou pela seleção da Venezuela. Então a gente precisa fazer um jogo correto, fazer um jogo que o Fluminense fez contra o Atlético Mineiro no próprio Mineirão no ano passado, né, que ainda era o Odair, né, ou fazer um jogo como o Marcão fez no segundo turno do ano passado no Maracanã, que foi 0-0, mas o Fluminense poderia tranquilamente vencer aquele jogo. Então é um jogo que o Fluminense tem que usar sabedoria. Ele deve jogar de uma maneira um pouco mais retraída, mas jogando um pouco mais com a bola no pé, um pouco diferente do primeiro jogo. Eu acredito que isso possa acontecer. Não acredito que o Fluminense vai jogar o jogo inteiro recuado, não vejo isso. Isso também é um teste, né? Porque nós tivemos o Marcão ano passado praticamente treinando o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Tivemos pouco de Marcão treinando o Fluminense, competições de mata-mata, né? A lembrança que eu tenho é do jogo contra o Corinthians, na Sul-Americana, em que o jogo foi lá na Arena Corinthians e foi 0-0. O Fluminense fez uma boa apresentação. Na volta já era o Jorge Oliveira, ele já foi uma burrice do caralho, o time acabou sendo eliminado. Então, eu tô curioso para esse jogo. Hoje o sentimento é melhor pro segundo jogo, mesmo com a derrota, do que pro primeiro jogo. O sentimento era pior. E eu acredito no Fluminense. Eu acredito, é viável, né? Se vencer, pega o Fortaleza e São Paulo, que teoricamente são adversários até mais viáveis, comparado com o Atlético Mineiro hoje, que é o líder do brasileiro, é o favorito a ganhar a Libertadores. Assim, né? O Fluminense conseguir passar pelo Atlético Mineiro, a probabilidade de passar do São Paulo ou do Fortaleza é até maior. Então eu acredito sim no time, acredito no Marcão, acredito nos jogadores. E é aquilo, né? Que você passar, você ganha uma grana maior, você vai para a semifinal de Copa do Brasil novamente, que não chega desde 2015. Se ganhar a Copa do Brasil é uma vaga para a Libertadores mais rápida, é um dinheiro muito grande para o Fluminense. Né? Então vamos torcer, vamos acreditar. E no Brasileiro, o jogo contra o Cuiabá, que é outro jogo fora, mas que também dá para o Fluminense vencer. É um tipo de jogo que é um pouco mais chato, porque a Arena Pantanal é um estádio que tem a questão do calor, a questão da umidade. Então o Fluminense ele vai ter que também jogar de uma maneira um pouco mais consciente nessa partida. Isso vai tudo depender da eliminação ou da classificação contra o Atlético. Então isso aí, vamos aproveitar esse dia de hoje, dessa segunda e de amanhã, e ter pensamento positivo para quarta-feira, porque eu acredito, eu espero que você também. Até o próximo vídeo, que vai ser na quinta-feira, e saudações colores.